Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quarta, dia 23/11 de 2022. E a alegria durou pouco nos nossos ativos. Ou seguindo nas metáforas futebolísticas, o mercado gritou gol antes na terça-feira. Nem a derrota dos hermanos fez o humor melhorar por aqui, e dessa vez totalmente na contramão do resto do mundo. Uma soma de notícias negativas e incertezas fez o dólar saltar 1% contra o real, o Ibovespa perder 0,6% e o juro longo abrir entre 10 e 20 pontos. Uma sequência de notícias reforçaram e requentaram a provável escolha do Haddad para a Fazenda. Mesmo ele fazendo parte do grupo temático da educação, segundo o noticiário, ele tem sido consultado recorrentemente dentro da transição sobre temas econômicos. Também não ajudou a sequência de declarações do senador petista Jean Paul Prats, pedindo para Petro suspender qualquer venda de ativos e afirmando, abre aspas, não é a Petrobras quem, no nosso entender e no entender do presidente Lula, que baixa a política de preços no Brasil. Eu sempre saliento isso. Quem faz a política de preços, as diretrizes da política de preços, tanto dos combustíveis quanto das tarifas de eletricidade, por uma questão de política setorial, é o governo. Fecha aspas. E aí, no fim do dia, a estatal fechou derretendo 13%, mesmo com o futuro do petróleo subindo mais de 1%. Bom, e ainda, o partido do presidente Bolsonaro, o PL, protocolou no TSE uma representação pedindo anulação de votos na eleição presidencial de certos modelos de urnas específicos apenas. Todo mundo já sabe a posição do TSE nessa questão, o que deveria limitar bastante a resposta dos ativos, mas fica sempre aquela dúvida sobre os respingos nas manifestações e nos bloqueios de estradas desse tipo de movimento. Bom, e seguindo aqui nas metáforas futebolísticas, eu fico imaginando que os nossos hermanos também gostariam de pedir anulação só do segundo tempo do jogo de ontem. Só que essa postura do PL, que pode ser acompanhada por parte do PP, me sugere um pouco a postura que pode ter o Congresso nos próximos tempos. Não alimentando pautas mais extremas, mas se colocando como um contraponto ao governo eleito recorrentemente. Outra maneira de ver isso, os líderes da Câmara sequer trataram da PEC da transição em reunião que eles tiveram com o presidente Arthur Lira ontem. É verdade que a PEC ainda está lá no Senado e só hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vai apresentar os termos da proposta para os partidos, mas fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa. E por falar nessa alguma coisa, algo que pode destravar esse meio de campo deu mais um passo nesse sentido. Interlocutores dos presidentes Lula e Arthur Lira informaram à CNN que o PT poderia aderir formalmente ao bloco de sua reeleição na Câmara. No fundo, a gente percebe que está tudo interligado. Não dá para descartar uma PEC aprovada rapidamente, se assim quiser o Congresso, assim como ainda não dá para cravar que ela sai esse ano ainda. O Lira toparia limitar o Auxílio Brasil fora do teto por um ano. E tem negociado o apoio à reeleição e as emendas do relator para isso. Aliás, emendas do relator que um dia já foi chamada de orçamento secreto. Para o mercado, no fim, vai importar o tamanho do estouro do teto e o tempo de duração. Então, um ano seria uma boa notícia. Bom, no fundo, a gente segue no mesmo lugar, essa é a verdade. Até alguns desses nós serem, digamos, desamarrados. Passando para o cenário internacional, o desempenho foi positivo mesmo com a China registrando quase 28 mil novos casos de Covid, perto aí do seu recorde diário. E aí com isso, Xangai vai voltar a endurecer as medidas para os recém-chegados à cidade a partir de amanhã. Os viajantes vão ser obrigados a realizar 3 testes de PCR no prazo de 3 dias depois da chegada e fazer um teste extra no 5º dia. Além disso, eles também não podem entrar em alguns locais públicos. Como eu desconfiava, o teste do relaxamento da Zero Covid não resistiu muito tempo. Isso porque quase 1/3 dos idosos não tomaram doses de reforços por lá. E o país ainda tem só 5 leitos para cada 100 mil pessoas.
Então, se a gente junta tudo isso, a gente acaba concluindo que essa reabertura necessariamente vai seguir lenta e ainda mais lenta se os casos acelerarem, como tem sido o caso. Bom, e para o dia o destaque fica com a ata da última reunião do Fed. Relembrando, essa foi a reunião que o Powell disse que ele poderia reduzir o ritmo de alta dos juros na reunião de dezembro, mas que o ponto final desse ciclo parecia maior do que o esperado antes. Então eu esperaria um tom nesse sentido, com juros final mais altos. Dito isso, hoje o mercado precifica o pico da taxa básica americana um pouco acima de 5%, contra os atuais 3,75%, 4%. Esse 5 e pouco não muda muito desde o começo de novembro, deu uma certa estabilizada. E aí, juntando tudo, eu desconfio que a ata vai mudar pouco essa visão, inclusive pelas falas recentes dos seus diretores. Vamos ver. Resumindo, é uma ata com um tom duro, mas talvez não muito diferente do que já está nos preços. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.